vacilar, sem perder, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem perder, sem chorar. Olá, criançada da Local Kids, que prazer estar aqui hoje com vocês. E olha, quem é que veio hoje? Joãozinho! Joãozinho há muito tempo que não aparecia por aqui, não é, crianças? Fala com o pessoal, Joãozinho, de casa. Oi, crianças! Estava com saudade de vocês! Olha, e nós também estávamos com saudades de você, Joãozinho. Você não pode sumir assim, né? A gente sente falta. Joãozinho, você sabe qual é a história que nós iremos contar hoje para as crianças? Eu sei, tia Jaque! É a história de Jesus! Ah, mas aí é fácil, porque a gente sempre conta uma história de Jesus aqui. Mas você sabe qual é essa história? Eu não sei não, tia Jaque! A história de hoje está em Mateus 14, 22. Então vamos ficar bem atentos para essa história bem bacana. Vamos lá? Jesus estava junto à multidão e seus discípulos uma certa ocasião. E ele estava fazendo aquilo que ele mais gostava, que era se comunicar com as pessoas. E também operando milagres, muitos milagres. Então, já era tarde. Jesus pediu aos seus discípulos que eles fossem se adiantando, indo para o barco, enquanto ele se despedia da multidão. Mas Jesus decidiu subir a um monte para orar. Quando ele percebeu, já era noite. Ele perdeu a hora. E quando ele viu, os discípulos já estavam bem distante, com o barco lá no mar. E agora? Como Jesus iria alcançar os discípulos, já que estava muito longe da terra? Foi quando Jesus começou a andar sobre o mar, crianças. Olha, já pensou poder andar sobre o mar sem afundar? Pois é, foi o que Jesus fez. Jesus começou a andar sobre as águas. Ele andou sobre o mar e estava com muito vento. As ondas eram grandes, mas Jesus não afundava e ele continuou a andar. Os discípulos, quando viram, eles não acreditaram. Eles se assustaram e falaram que era um fantasma. Eles pensaram, que era um fantasma andando ali sobre o mar. Afinal de contas, quem iria conseguir andar sobre as águas? Jesus então falou: "Não tenham medo, sou eu." E Pedro falou a Jesus: "Se você é Jesus mesmo, faça-me ir até você." Ou seja, Pedro estava pedindo para Jesus que ele também pudesse ir ao encontro dele andando sobre o mar. Jesus virou para Pedro e falou: "Venha." Então Pedro saiu do barco e foi andando sobre as águas ao encontro de Jesus. Olha que legal, crianças. Jesus, ele pediu para Pedro ir também andando sobre o mar. E Pedro foi. Só que Pedro começou a ficar com muito medo, porque eram ventos fortes. O mar ele não estava manso e Pedro teve medo de morrer afogado, de afundar ali e morrer afogado. Por causa do medo de Pedro, ele de fato começou a afundar. E Pedro então falou para Jesus: "Jesus, salva-me!" E Jesus então segurou a mão de Pedro. E ele disse: "Homem de pequena fé, por que duvidas?" Então Jesus subiu ao barco junto de Pedro e acalmou o mar, acalmou aquele vento que soprava, que estava muito forte. Então, crianças, nós devemos sempre confiar em Jesus. A gente não deve temer, não deve ter medo. Ele sempre está conosco. Não importa
a tempestade, não importa o problema, ele pode ser muito grande, mas nós devemos sempre confiar que ele tem a melhor solução. Ele não vai nos deixar afundar no mar, ele não vai deixar a gente morrer afogado. Então, quando você estiver com um problema muito complicado, confia em Jesus. Ele vai segurar a sua mão e vai com você. E você não vai afundar. Pedro, ele começou a temer, mas aí Jesus falou: Pedro, confia. E aí, Jesus segurou a mão de Pedro e eles retornaram ao barco. Então, vamos orar agora, pedindo ao Senhor que esteja sempre conosco, segurando a nossa mão, não importando a situação. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, porque nós estamos aqui neste dia aprendendo mais da sua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos caminhar lado a lado contigo. Nos ensina, Senhor, a não temer. Nos ensina a não ter medo de nenhuma situação. E que nós possamos sempre sentir a sua mão junto à nossa, nos protegendo, nos segurando. Muito obrigada por cada família que está aqui nos assistindo, por cada criança, Senhor, da Local Kids, por cada criança que está em casa nos acompanhando. Esteja no lar delas, Senhor, esteja com os seus pais, esteja com os seus responsáveis, que elas possam entender da tua palavra e seguir, Senhor, os seus ensinamentos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Foi bom demais estar aqui com vocês nestes minutinhos. Um grande beijo para cada um aí em casa e até a próxima. Tchau!